Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né? Para a gente continuar a nossa expansão da consciência, nossa conexão com o divino, com o nosso Deus interior, né? A gente continuar. Nossa, pessoal, agradecer a vocês aí que ontem não tinha nem 5 horas de eu ter postado o vídeo aí, uma grande visualização, né? Eu acho que tem aí pessoal que estão esperando o meus vídeos ser gravado, né? Porque eu tinha postado, tinha 1 hora de relógio, eu já vi já que tinha bastante gente visualizando, né? Espero que esteja assistindo todo, estudando, né? Meditando no que eu tô pautando, né? Espero isso, pessoal. Tá bom? Nossa, eu fiquei, graças a Deus, eu acho que tem aí, tem os pessoal, né? Além daqueles que já vem me acompanhando há um tempo, tem aí um pessoal que tá me assistindo, né? Tá entendendo o real propósito do que eu tô passando aqui nesse canal, né? Esse canal é da gente, pessoal, né? Você, o canal é seu. Se você está conectado com esses entendimentos, essas coisas, esse canal é seu. Você pode ajudar, entende? É seu. A gente vai aqui, vamos, como é, compartilhando esses conhecimentos, essas coisas para compreender a vontade desse Deus do todo, do Supremo, do Altíssimo, sabe? Para a gente entender, né? Que a gente como é, está sendo dirigido por essa espiritualidade, né? Entende, pessoal? E eu fico muito feliz, né? Porque eu tenho visto que tem outros canais aí, algumas pessoas que têm de psicologia, terapeuta, é médico, sabe? Está aderindo a essa espiritualidade e está incorporando trabalhos terapêuticos para as pessoas com essa finalidade de olhar, ter uma visão, um olhar para o ser humano, a multidimensionalidade do ser humano, né? Eu tenho reparado isso, que cresceu muito isso, né? E isso é muito bom, pessoal, porque vai tirar aquele pensamento, né, que vem já há muito tempo, né, trazido, você sabe por quem, pela Matrix aí, né, que domina aí todos os setores aí, tanto religioso como de várias classes de medicina, entende? Então, trazendo que o ser humano, a concepção de que o ser humano só é isso aqui, viveu aqui, morreu aqui, entende? Por mais que a Bíblia esteja aí, pessoal, tem pessoas que é cristão, como o meu amigo aqui, que era, ele pensa que é isso, entende? Você, quando deixa esse corpo, você vai estar dormindo até o dia da ressurreição, de ressuscitar, para você viver aqui de novo. É isso que eles pensam, pessoal. Entende? Porque essa vem uma concepção, a massa do pensamento disso que foi colocado, né? Há muito tempo. E as pessoas dormindo receberam essa informação, porque a gente estava dormindo, né? Sobre essas coisas de espiritualidade, sobre a nossa dimensionalidade, né? Estava dormindo, mas só que agora, nesse tempo, está tendo um despertar muito grande aonde tem
pessoas assim que estão contribuindo agora, estão, mas eu, ao longo dessa jornada aí, vai ter um aperto aí, vai ter, porque sabe que a Matrix ela não quer mudar isso aí, então ela vai para que continue o pensamento que para que controle as massas. Você só pode controlar as massas se ela estiver dormindo, entende? Passando mensagens subliminares, essas coisas, todas essas coisas. Mas se despertar a consciência, aí ninguém segura. Então, essa pessoa incomoda a pessoa. Você acha que meus vídeos aqui não estão incomodando? Entende, pessoal? Por mais que seja um canalzinho que você acha que não está incomodando falando as coisas, e tem outros canais, graças a Deus, que eu acho que eu estou vendo que estão tirando alguns temas do meu vídeo aqui, né? Até mesmo os versículos que eu tenho trazido aqui, tem tirado. Graças a Deus, isso demonstra que eles estão assistindo e estão tirando o que é bom, né? Para usar, porque vai despertar várias pessoas, né, pessoal? E você sabe, por isso que há uma pressãozinha para que isso não aconteça, mas a espiritualidade está trabalhando, pessoal. E só a gente ficar na conexão, né? Ali naquela conexão, para que a espiritualidade use a gente, né? A espiritualidade, você que está assistindo aqui, a espiritualidade quer lhe usar também. Como está me usando aqui, quer lhe usar também, sabe? Não seja da mesma forma usando a dialética, né? Usando a palavra, mas vai usar você para abençoar alguém. Você é médico, terapeuta, você vai ter um olhar naquele. Então, a espiritualidade vai usar você assim. Entende, pessoal? Para isso que é esse trabalho da espiritualidade. Sabe, pessoal? E eu fico muito feliz por isso, né? Entende? Qual é o meu tema de hoje? Entende, pessoal? Vamos dar aqui uma luz aqui para eu enxergar aqui, né? Vamos dar uma luz. O meu tema de hoje eu vou falar sobre isso. O que é o ser humano multidimensional? O que é o ser humano multidimensional? Né? O que é esse ser humano? Né? É esse agora novo ser humano que está surgindo, né? O qual muitos espiritualistas que é um novo ser humano da quinta dimensão, né? Que vai na quarta dimensão do mundo espiritual também. Então, agora o pensamento, a concepção não é para o ser humano só nessa realidade. Então, é multidimensional, né? Então, vai ter uma nova concepção que está tendo do novo ser humano, né? Aí ele fala, por que temos que chegar nesse nível de consciência? Por que temos que chegar nesse nível de consciência desse ser humano multidimensional? Por quê, pessoal? Porque esse é o propósito, porque a gente é um ser multidimensional. Mas o que é que foi passado para a gente? Foi escondido através disso a gente, porque a gente estava dormindo, né? Foi passado que a gente era só isso, né? E a gente, por muito tempo, engoliu essas coisas. Mas está surgindo agora um novo pensamento, né? Um novo conceito de perceber que o ser humano não é só isso. Ainda mais que está acontecendo um despertar, as pessoas estão experimentando a dimensão espiritual, sabe, tendo experiência. Isso vai fazendo com que as pessoas percebam que não é só isso. Aí o médico vai falar, não, foi sonho seu, é só isso aqui. Ele, não, eu sei disso que não foi só isso aqui.
Entende? A pessoa vai ter a certeza através da experiência que ela está tendo. Então, é o trabalho da espiritualidade estar fazendo isso, abrindo os olhos, abrindo, como é que se diz? O talento, né? Talento não, a multidimensionalidade da alma da pessoa, né? Que é a visão de clareaudiência, então a visão é a pessoa sair do corpo vendo, então tá abrindo todas essas coisas e as pessoas estão percebendo. Então, vai ter que mudar o pensamento para esse novo ser humano multidimensional. Entende? É o trabalho da espiritualidade que está fazendo isso, né, pessoal? É eles que estão fazendo, né? Aí vamos para o nosso estudo, porque eu vou ter muita coisa aqui, eu tenho que ir pautando para vocês entenderem. Mas eu acho que depois dessa introdução vocês já começaram a entender, né? Do que eu estou falando. Mas aqui, o que é que ele fala? Ele fala o que é ser humano multidimensional. O que é um ser humano multidimensional? O que é isso, pessoal? Que ser humano é esse? Né? Aí ele fala, ser humano multidimensional é um conceito, né, criado para entender que o ser humano não é só o corpo físico, mas sim várias camadas, incluindo o corpo físico, a emoção, a mente, a consciência e até a espiritualidade. Então, são pessoas agora que estão pensando, não, o ser humano não é só isso aí. O ser humano não é só ter um corpinho aqui, encher a barriga, trabalhar de segunda a sábado, né? Aí chega no domingo, enche a cara, vai comer um churrasco, encher a barriga. O ser humano não é só isso. Então, tem gente pensando já fora dessa caixinha que foi colocada a gente. Entende, pessoal? Então, aí ele fala, cada uma dessa camada pode ser considerada como uma dimensão única. Então, pode ser considerada como uma dimensão única, contribuindo para a complexidade e a riqueza da experiência humana. Então, da experiência, da consciência humana, né? Porque quem vai experienciar todas essas dimensões é a nossa consciência. Por isso que eu falo com vocês, você não é o corpo, você é a consciência que está experimentando também aqui essa realidade física, mas está experimentando outras realidades. Entende, pessoal? Graças a Deus tem pessoas agora que estão tendo essa percepção, né? A consciência dela. E são pessoas aí que tem na sociedade, né? Médico, escritor, sabe? Estão aderindo a esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito, né? Da multidimensionalidade do ser humano. Aí ele fala, é uma definição menos usual de cultura. Então, é menos usual, é trazida abordando a ideia de cultivar, ou seja, relacionada à cultura a um processo de preparação e melhoramento ao grau de refinamento alcançado na manifestação humana, em suas várias dimensões física, emocional, mental, afetiva, expressiva, visionária e integradora. Uma perspectiva educativa da cultura. Então, pessoal, são pessoas que já estão pensando que para que o ser humano tenha uma melhor preparação aqui na cultura, no ambiente, vai ter que trabalhar todas essas dimensões aqui, né? Que vem numa perspectiva educativa da cultura. Então, isso ainda não está ainda em prática, né? Mas é um pensamento que vai ter que ser estabelecido
para que o ser humano ele contribua para a humanidade com o potencial dele. Porque a gente, que é a consciência, veio com um propósito bom da nossa alma, né? Para colocar aqui nessa realidade, que foi colocado por esse Deus, que a gente fala que é o Deus, que é o Supremo, que entende? Está na nossa alma que a gente veio colocar aqui. Então, ele percebe que todo ser humano tem isso. Então, só é trabalhar, né, essa manifestação, né, alcançar o refinamento da manifestação humana, trabalhar esse lado que ele colocou, físico, emocional, mental, afetivo, expressivo, para que o ser humano ele se expresse, ele contribua com amor, com êxito nessa realidade. E não é o que acontece, né, pessoal? São poucas pessoas, né? Entende? Por isso que a humanidade está do jeito que está. Mas vai haver uma mudança por causa que está surgindo esses novos pensamentos, né? Aí ele fala, seguindo a noção de dimensão além do espaço transdimensional, a ideia é que o ser humano é um ser multidimensional. O ser humano é um ser multidimensional. Ganha força além de nossa existência física. Então, ganha força, a gente tem uma existência além desse físico, né? Somos compostos de diferentes camada ou aspecto que interage entre si. Então, temos nossa consciência está vivendo em cada dimensão ao mesmo tempo relacionada entre si, né? É uma coisa complicada, né, pessoal? De se pensar, nossa, a gente está vivendo assim. A gente está vivendo. Quem é que está vivendo? A nossa consciência. Porque o ser humano é a consciência. Entende? Agora, quando a gente está aqui, humano, com corpo, a gente tem essas toda dimensionalidade, pessoal. A gente não é só isso. Então, é preciso trabalhar, é o que esses vem trazer esse conceito do ser humano multidimensional. Aí ele fala, a psicologia transpessoal, então, aí ó, a psicologia tem uma parte que estuda isso. Psicologia transpessoal tem o objetivo de estudar o estado de consciência, então, tá vendo? Que transcende a pessoa além do conceito do ego. Então, a pessoa não é só o ego, né? Como tem algumas psicologia tradicional, pensa que o ser humano é só composto desse ego, mas não é. Então, essa psicologia já está estudando isso, pessoal. Então, está estudando a disdimensionalidade do ser humano. É importante, é um passo importante, né? Aí ele fala, a escola que estuda nível de ciência científica e espiritualidade. Então, ele está estudando tanto cientificamente, né, mas também a espiritualidade, mas não como religião. Então, não como, eu vou aderir a um grupo que já estão por aí. Não, é olhando a multidimensionalidade da pessoa. É o que eu faço aqui, pessoal. A gente está estudando coisas espirituais, né? Coisas, mas também com entendimento também científico. Eu sou um psicólogo, um terapeuta, tomei psicanálise também. Então, eu estou olhando com esse geral. É por isso que eu também não me junto a grupo, porque eu sei disso, né? Aí ele fala, mas com aspecto no contexto da experiência humana. Então, é de acordo com a nossa experiência, ali eu vou tirar o estudo, a compreensão de como é o ser humano. Então, é o que essa psicologia transpessoal está fazendo, pessoal.
Aí ele fala: podemos conceituar a psicologia transpessoal como um estudo e aplicação dos diferentes níveis de consciência à unidade fundamental do ser. Então, ele vai olhar, ele vai estudar o nível de consciência que as pessoas estão e como elas estão entendendo e manifestando em várias unidades fundamental do ser. Então, ela está estudando isso. A visão do mundo na transpessoal é de um todo integrado, em harmonia, onde tudo é energia, formando uma rede de interrelações de todo o sistema existente no universo. Então, essa psicologia, ela está olhando o ser humano como um todo, porque o ser humano não é só o ego, não é só físico. Entende? É muito bom. E está olhando, integrando a harmonia e tudo, porque tudo é energia. Ela está analisando como é que o ser humano se relaciona com o ambiente, que é tudo energia, como é que isso traz para a vida dele, entende? Ela está olhando tudo isso. É o que a gente está estudando aqui. Quando a gente trabalha a, a espiritualidade, né? Por isso que eu falei sobre o relacionamento. Então, a Bíblia ensina isso. Você tem que se comportar aqui. Você não pode agir de qualquer. Porque o que você lançar de energia, você vai ter de volta. É o. Como é que de lá? Você vai ter de volta essa energia. Entende? Então, essa psicologia está analisando o ser humano, tudo isso, né? A interrelação de todo o sistema existente no universo. Entende? Aí ele fala, a psicologia transpessoal, já está dizendo trans, né? Ou integral, porque também é conhecida como transpessoal ou integral, que analisa o ser humano multidimensional como um todo. Aí ele diz, reconhece o potencial da vivência de uma ampla gama de estado de consciência. Então ele reconhece isso. Isso faz parte do ser humano, entende? E alguns dos quais a identidade pode entender para além do limite usual do ego e da personalidade. Então, ele está olhando além disso, porque enquanto outras psicologia tradicional está olhando o ego e a personalidade da pessoa. Mas a pessoa não é só isso também, entende? É aonde a psicologia falha no tratar do ser multidimensional. Mas essa psicologia já vai buscar isso, né? Por isso que envolve, ele diz que envolve espiritualidade. Porque já é uma coisa que não é tão apalpável como a psicologia tradicional vem. Por isso que Jung é desses que veio trazendo essa coisa além. Muitos rejeitaram na psicologia, sabia? Alguns ainda que aceitam, mas muitos rejeitam o que o Jung está dizendo, né? Mas é isso. Porque ele está entendendo que o ser humano não é só isso. Ele é esse todo, esse ser integrado, essa multidimensionalidade. Aí ele fala, essa experiência transpessoal pode definir-se como aquela que o senso de identidade, o do eu ultrapassar e além o individual e pessoal, a fim de embarcar aspecto da humanidade, da vida, da psique e do cosmos. Então, ele vai abranger tudo isso, né? Porque às vezes o sofrimento da pessoa não é só daqui do ego, não, tem uma relação mais abrangente com o cosmos, com tudo, né? Entende? Aí ele fala, a espiritualidade é então incluída
como característica. Então, a espiritualidade nessa psicologia é incluída, né, como característica inerente ao ser humano. Então, eu não sei o que foi isso. Isso é coisa do pensamento da para manter a pessoa presa, né? Que não incluiu o ser humano como um trabalho também espiritual. É isso que a Mati queria desvincular, para que você não trabalhe isso. Porque se sabe, né? Se você trabalhar, você vai abrir essa expansão, despertar, vai trabalhar essa multidimensionalidade. E é o quê? Eles não querem isso porque eles querem estar controlando as pessoas. Simples, 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 simples como uma flor nascendo no campo. Entende? Então, aí ele fala, ela é considerada essencial. Olha, não é eu que estou falando, não. É a psicologia transpessoal e integral que está falando isso. Ele diz que a espiritualidade é essencial na vida do ser humano, porque ele é um ser espiritual, ele é um ser dimensional. E o que é que está acontecendo hoje? As pessoas separadas da sua espiritualidade, pessoal. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Você entende, pessoal? Aí ele fala que nos faz buscar sentido para a vida. É, vai dar. Que nos faz almejar, transcender, acreditar e buscar o que está além do que podemos perceber através dos cinco sentidos. Então, a gente, essa psicologia, ela não vai só estudar os cinco sentidos, ela vai além dos cinco sentidos. Então, ela vai buscar o terceiro olho, a clarividência, né? A espiritualidade, a clareaudiência, né? A projeção astral. Então, ela vai buscar todo essa gama para entender o ser humano, né? Esse humano multidimensional, entende, pessoal? Aí ele fala, se olhar para o ser e conseguir me enxergá-lo em toda a sua instância biológica e psíquica, emocional e espiritual, podemos dizer que estamos cuidando em sua totalidade. E dessa forma não excluímos nada, mas adotamos a inclusão nesse olhar. Então, essa psicologia, ele diz que tem que enxergar toda a instância. Qual é a instância? Biológica, né? Porque a gente tem um corpo biológico, psíquica, né? O ego, enxergar o ego, a personalidade, emocional e espiritual. Aí ele fala, podemos dizer que então, cuidando a sua totalidade, então quando você vai cuidar tudo disso, é dessa forma, não excluímos nada, você não exclui ser humano. Então, o sistema agora que concebe o pensamento do ser humano, exclui o ser humano? Exclui. Exclui, pessoal. Porque se tira a espiritualidade do ser humano, você está excluindo, né? Se a emocional da pessoa é igual dizer, como dizer, é o mimimi, então você está excluindo o ser humano. Você está com mimimi, psiquicamente está excluindo. Entende? Mas é para adotar, não excluir nada, mas adotar a inclusão nesse olhar. É por isso que eu estou dizendo, os médicos, os terapeutas, os psicólogos, eles vão ter que mudar a visão do olhar do ser humano agora em diante. Né? Com esse trabalho de despertar aí da espiritualidade, eles vão ter que mudar esse olhar para esse humano. Porque, por exemplo, já pensou, chega lá um paciente no psicólogo tradicional,
e diz que saiu do corpo, que foi no umbral, que. Aí o que é que saber? O que é que o, o psicólogo tradicional vai olhar? Nossa, esse daí fumou uma ou perdeu o juízo. Aí vai pegar e recitar para que a pessoa vá para o vá para vá para o médico para ele passar, o psiquiatra, né? Vai passar um remédio para ele tomar. Por quê? Vai pensar que ele tá louco, tá? Não, você tá fora da realidade. Você tem que ficar nessa realidade. Mas ele não sabendo que existe outra realidade que a consciência da pessoa experimenta. Você entende como é difícil, pessoal? Por isso que tem que haver a mudança desses novos profissionais. Vai ter que haver. Ele vai ter que entender esse lado dimensional. Aqueles que ainda não, é melhor começar a estudar, porque vai haver uma mudança de você olhar agora o ser humano. Aí ele fala, temos que ter uma visão holística, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a visão holística, pessoal. Tá aqui no YouTube. É o que ele está dizendo, você tem que ter uma visão holística e integral do psiquismo humano, que revela a existência de um certo unificador de personalidade. A unidade é a propriedade do que não pode ser dividido. Então, não pode dividir o ser humano. Quando você divide o ser humano, dá problema. Você tem que entender o ser humano com essas complexidades mesmo, né? Não pode ser dividido. É o todo absoluto, a plena luz. Nesse nível não existe o tempo e espaço. Há um eterno agora, um ser indivisível e único. Então, o ser humano é isso, é um ser indivisível e único, pessoal. Você não pode separar. Você tem a sua consciência, não tem existência de tempo e espaço, mas a sua consciência está vivendo uma experiência humana aonde está no tempo e no espaço. Mas ele é um ser que não tem tempo e nem espaço. Eu já falei aqui, né? Sobre que Deus é um ser atemporal e nosso ser também é um ser atemporal. Tá aqui no YouTube, pessoal. Entende? Eu tô dando tudo mastigadinho a vocês. Tá aí o estudo eu falando sobre isso aí, ó. É o que a psicologia tá trazendo aqui, pessoal. Ele tem que olhar o ser único, né? Ainda está acontecendo? Não está acontecendo. Em geral, não está acontecendo. Acontece em algumas coisas, né? Algumas pessoas são cuidadas dessa forma. Pela alguns terapeutas desses, alguns psicólogos que têm conhecimento de espiritualidade de tudo, pessoal. Mas não é todos, né? E não é colocado como sistema único de saúde. Não é, pessoal, ainda. Aí ele fala, a vivência da unidade traz sentimento de paz. Porque quando ele está conectado com a alma dele, vai trazer esse sentimento de paz. Essa é a unidade, é você estar conectado com a sua espiritualidade, com a sua alma. Então, aí o ser humano vai ter paz de confiança, de entrega, e resulta em um desapego na serenidade e harmonia. Então, quando acontece essa unidade do ser humano como um todo, vai acontecer um benefício. O ser humano vai ter. Então, ele vai produzir aqui, nessa realidade, ele vai expressar o amor dele. Então, vai ser um ser humano maravilhoso. Agora, por que não existe ser humano maravilhoso aí, né? São poucos os seres humanos maravilhosos, são de dedo que a gente tira. Por quê? Porque está nesse desequilíbrio. Entende? Aí ele fala, a unidade, já falei essa, né? Aí ele fala,
traz paz, resultado, desapego, serenidade. Aí, quanto mais o indivíduo estiver integrado, presente no aqui e agora, mais experienciará por completo. Então, ele vai estar por completo, ele vai estar no presente, no aqui e no agora. Eu tenho um vídeo gravando também que eu falei sobre isso aqui e agora. Tá aqui no YouTube. Tudo que eu falei aqui, ó, eles estão falando, tá vendo? Aí ele fala, é que está em desfrutará de toda a possibilidade que lhe oferece. Ao se conhecer melhor, desenvolve um potencial que lhe é inerente e dá sentido à existência pessoal e cósmica. Resgata a sua unidade, integra-se na totalidade, porque se sente uma profunda comunhão com o universo. Então, quando esse ser multidimensional ele está conectado à multidimensionalidade dele, pessoal, conectado com o universo, com tudo, ele vai desenvolver um potencial muito grande. Ele pode ajudar muitas pessoas. Esse ser humano multidimensional. Mas o que? A espiritualidade está em jogo, pessoal. Para acontecer isso. E é isso que, sabe, o grupo que está no controle aí não quer que vocês desenvolvam essa espiritualidade, né? Tubou tudo, construiu aí uma matrix religiosa para tubar mais a mente das pessoas. E aí tá aí, pessoal. A humanidade tá aí, assim, né? Mas aqui no canal você tá tendo tudo mastigadinho. Você vê, tem coisa que eu já gravei aqui. Ele tá falando aqui, ó, pessoal. Você entende, pessoal? Se você apoiar o canal, a coisa, você vê que coisa importante estamos fazendo, né? Se você me ajudar, você tá contribuindo com esse desenvolvimento do ser. Entende? Aí ele fala, para atingir a plenitude, o ser humano tem que cuidar do ser, aprender a cultivar e constituir o seu mais secreto núcleo integrado harmoniosamente. Então, ele tem que cultivar isso. Então, é o trabalho da espiritualidade. Aí ele fala, nossos padrões normais de crença e valores sociais nos diz que devemos ter algum comportamento tido como normal. Então, são ditados a regra aí de quem é normal e de quem não é, para ser macete e viver na sociedade. Mas, na verdade, então, nos empurrando para uma vida de angústia e sofrimento, pois nós vivemos obrigados a manifestar tal comportamento, desenvolvendo uma normose. Então, as pessoas entram nessa normose que a maioria das pessoas. Então, se você é um ser aqui espiritual, está trabalhando, por isso que muitas vezes me chama de louco. Não sai fora do corpo, até por religioso, pessoal. Até por crente, por outros grupos aí de religioso, fala que não, isso não é possível. Não, sair do corpo, não, que é isso? Não, não tem. O meu amigo barbeiro, ele não acredita nisso. Porque ele entrou na normose aí do que é passado o padrão social, né? Ele acha que um crente é dessa forma. Entrou na normose. Por quê? Então, aquilo ali é uma matrix religiosa. Entende, pessoal? A gente tem que combater isso. Aí ele fala, Maslow é um psicólogo, né? Dizia que não adoecemos só por conflito. Nós adoecemos também por reprimir a nossa manifestação e a nossa expressão saudável. Então, pessoal, as pessoas estão sofrendo agora. Qual é a doença do século agora? Depressão e ansiedade, né? Vazio existencial. Por quê? Por causa de reprimir a manifestação, o trabalho da conexão da espiritualidade.
reprimir essa manifestação saudável, que é a nossa espiritualidade. Então, quando você reprime isso, né? Porque você tem que andar segundo a sociedade, né? Segundo que a pessoa é normal, entre aspas, né? É normal que a sociedade que você ande, né? Aqui até meus familiares, ele tá ficando doido, ele vai querer me chamar para tomar um remédio, entende por quê? Eles acham que o normal é esse aí, ó. Na mente deles, o normal é esse aí. Então, quando você reprime essa manifestação, que é a expressão da espiritualidade, né, do que você veio fazer, você adoece. O psicólogo viu, Maslow, né? Aí ele diz: a vida saudável é que decorre da liberdade da consciência, capaz de enfrentar obstáculos e dificuldade que se apresenta no relacionamento humano e na própria individualidade. Esta é a meta que uma consciência almeja. Então, a gente que somos consciência, temos que ter essa liberdade, pessoal. Quantas pessoas agora estão presos? Até teve pessoas aqui no meu canal que disse: nossa, irmão, eu estava preso, chorou e tudo, estava preso nesses grupos religiosos, mas depois seu canal aqui parecendo que me deu uma liberdade. Então, é essa liberdade da consciência, pessoal, né? Que esta é a meta da consciência almejar. Aí ele fala: o objetivo é tirar o indivíduo do automatismo. Então, já falei aqui que todo mundo, segunda-feira, acorda, vai para o trabalho, volta, aí final de semana vamos encher a barriga de carne e de cerveja. Tá assim, tá nesse automatismo, pessoal. E aí ele concede maior liberdade de escolha e consciência através do autoconhecimento. Já falei aqui um vídeo, né? Que permite a transformação e vir à tona de aspecto positivo e construtivo do ser humano. Então, tem que fazer isso, pessoal. Não tem como. Quando faz isso, o ser humano vai adoecer, né? Aí o que é que ele fala mais? Aí ele fala: mas não podemos esquecer o amor que conduz todo esse movimento, com leveza e alegria. Não podemos esquecer a conexão com o verdadeiro amor, né, pessoal? Você sabe de quem vem esse amor, né? Aí ele fala: o amor é o antídoto das doenças do corpo e da alma. Então, pessoal, o amor ele vai curar tanto o corpo como a alma. Nossa, pessoal, isso é uma mensagem muito forte. Aí ele fala: o amor é a alma da vida, movimenta o universo e humanizando o nosso ser em busca da plenitude. Nós colocamos o amor ao serviço do outro e nos abrimos para escolher, acolher o nosso coração. Então, quando você coloca esse amor, pessoal, esse amor vai curar a outra pessoa, né? Você vai curar a outra pessoa e a outra pessoa retribui o amor. Então, era assim para o ser humano, porque tudo está interligado. Você lembra do vídeo que eu falei que tudo está ligado, pessoal? Então, se você positivamente vai lançando isso, é por isso que não querem que vocês descubram isso. Não querem. Para que vocês continuem pensando que é individual, pensando que é roubando a outra pessoa, enganando a outra. Você está fazendo mal a si próprio. Por isso que a maioria dessas pessoas que têm dinheiro estão isoladas, estão com esse problema de vazio existencial. Estão assim, pessoal. Porque ela tem que ter o relacionamento do amor para que um cure o outro, né? Entende? Aí ele fala que prática de meditação, yoga, estado alterado de que pode abrir porta para explorar essas dimensões mais sutis. Através dessa expansão, podemos desenvolver uma percepção mais ampla da realidade e nos conectar com o aspecto mais profundo do nosso ser. Então, existe prática. É o que a gente faz, né?
meditação, oração, né? Outras pessoas praticam yoga, né? Pratica várias coisas para entrar nesse estado alterado de consciência. Aí ele fala, ao meditar, à medida que exploramos nossa própria multidimensionalidade, podemos começar a compreender a relação entre o ser humano e o universo quântico. Então, você vai se relacionar com o universo, que o universo é aqui que a gente está vivendo, né? Você vai se relacionar tanto com esse mundo físico como o mundo espiritual. Você vai ter um relacionamento. Quem é que vai ter? A sua consciência. O universo quântico, pessoal, é esse universo que é feito de energia. Porque tudo é energia. Entende? Aí ele fala, nossas camadas mais sutis de consciência podem se comunicar e interagir como princípio quântico, proporcionando uma compreensão mais profunda no relacionamento com o universo. Então você vai compreender que o universo é toda energia, ele é todo quântico. Se você emana uma energia, você vai, como é que se diz, interferir no sistema dele. E quantas pessoas estão aí, pessoal, interferindo? É por isso que às vezes a gente sente as energias pesadas. Porque os pessoal estão lançando energia pesada, né? Então, você vai ter que ter consciência disso. Aí ele fala, a multidimensionalidade humana é vista como um modo de analisar um homem de forma multidisciplinar, considerando ele como um todo, cuja diferença de dimensão está extremamente interligada. Então, por mais que tenha outra dimensão, está tudo interligado. O que você fazer aqui vai refletir no mundo espiritual, no mundo, nas outras camadas. Diferente nível de realidade, de consciência, de percepção, de energia, de necessidade de evolução. Entende? Aí ele fala, ao descoberta a exploração da nossa multidimensionalidade, pode ser um processo transformador. Então, ao ser descoberta essa exploração da multidimensionalidade, pode ser um processo transformador na nossa consciência. Aqui estão algumas sugestões para despertar e cultivar a consciência. Então ele disse, existe aquilo que a gente trabalhar, nossa meditação, nossas coisas, né? Aí ele fala, a dimensão espiritual é uma parte importante da multidimensionalidade do ser humano. Então, a dimensão espiritual, que é a quarta dimensão, é importante porque muitas pessoas agora estão tendo acesso a essa dimensão, pessoal, o qual está abrindo os olhos dela. Ela está despertando o espiritual. Então, é importante para a nossa multidimensionalidade do ser humano. Então, é importante para que a gente constitui o novo ser humano que vai dizer, não, o ser humano não é só aqui, eu sei que tem outras coisas. Entende? Então, isso vai vencer a morte cometida aqui, né? O desprendimento. Então, esse novo ser humano, ele vai entender tudo isso. Aí ele fala, explorar nossa espiritualidade envolve em buscar o significado, propósito e conexão. Saiu aqui, peraí, pessoal. E conexão profunda com o universo quântico, reconhecendo que somos parte de algo maior e mais complexo do que podemos imaginar. Então, abraçar a multidimensionalidade é estabelecer essa conexão profunda com o universo quântico. Então, é a sua consciência experimentar esse universo de energia. Porque você já sabe, né, pessoal? Eu já falei aqui que tudo aqui é energia. Ele fala aqui que é quântico, né? É energia.
reconhecendo que somos parte de algo maior. Então, a gente vai reconhecer que esse novo ser humano multinível é algo maior e mais complexo que pode imaginar. Aí ele fala, essa conexão que nos abriu para a possibilidade de dimensões além da nossa experiência cotidiana, né? Expandimos nossa percepção e compreensão da realidade. Reconhece e integra as diferentes camadas do nosso ser, nos permite viver de maneira mais autêntica e equilibrada e significativa. Então, porque você vai conhecer que tudo não é só aqui. Então, você não vai ter negócio de morte, você vai entender isso, você vai entender que o que você fazer aqui vai ter uma resposta quântica, né? Porque você está mexendo com energia, o que você pensa, o que você age. Então você vai ser um ser humano que conhece todas essas multidimensionalidades. Você vai ter essa percepção. Quem? A sua consciência. Porque as consciências agora estão dormindo. Só tem consciência dessa realidade, pessoal. Tem várias consciências aí que só tem consciência dessa realidade. Por isso que precisa despertar. Entende? Aí ele fala, lembra-se de que essa jornada é única para cada um de nós e cabe a cada indivíduo descobrir e explorar as dimensões internas que ressoam com a sua própria jornada pessoal. Então, essa é uma jornada pessoal, pessoal. Só você pode entrar nessa multidimensionalidade. Por que só você? Porque a sua consciência perceber isso. Porque enquanto você não perceber isso, você não abriu espaço para essa multidimensionalidade. E às vezes é o quê? É medo, é crença de que não acredita. É muita coisa que acontece aqui. Entende? A menina tava pegando e esculhambando. A pessoa, como é que se diz? Fecha, tem medo. Algumas coisas que ela não quer abrir para essa multidimensionalidade, tem medo do desconhecido, sabe? Que foi colocado na nossa cabeça. Fala que isso é coisa de louco. Aí chega, não tem crença, não acredita, não acredito nisso. Então, tudo isso faz com que bloqueie a sua consciência de perceber essa multidimensionalidade. Entende, pessoal? Todas essas coisas que eu falei aqui. Então, por isso que é uma jornada única. Você tem que despertar sua consciência para perceber, né? Há outras pessoas que já despertaram, ela já percebe. Mas por que as outras pessoas não percebem? Por causa disso, medo, crença limitante, crença de que não existe isso é coisa de doido. Isso, entende? Tem todo esse contexto aí social, né? E você sabe de onde vem esses pensamentos, né, pessoal? É isso que acontece. Foi o que aconteceu, como eu vi um EQM da mulher, que aconteceu ela em EQM, ela viu todo lá, tava no hospital, os médicos, ela viu tudo, aí foi contar os médicos que viu. Aí disse, você não pode ficar contando isso, senão você vai ser declarada como louca e vai tomar remédio. A mulher ficou com medo. Mas ela contou as coisas que viu. A consciência dela viu quando ela estava lá em coma no hospital e os médicos cuidando dela. Entende, pessoal? Então, já pelos próprios profissionais aí, mas graças a Deus está tendo agora profissionais que estão aderindo a essa concepção do novo ser humano. Entender essa dimensionalidade do ser humano. Entende, pessoal? Entende?
Agora, será que a Bíblia fala sobre esse ser humano multidimensional? Será que a Bíblia fala que a gente tem que chegar nesse nível de consciência, de perceber essa multidimensionalidade? Aí vamos aqui, Atos 9, versículo 3 até o 6. Vamos ler aqui, pessoal. Ele disse: indo no caminho, aconteceu que chegando em Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse, e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que quer que eu faça? E disse o Senhor: levanta, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Então, pessoal, o apóstolo Paulo experimentou essa multidimensionalidade, né? Que foi um encontro com Jesus, né, pessoal? Que ele caiu do cavalo ali, ficou cego, né? Vocês sabem dessa história, os evangélicos sabem, né? Que ele caiu ali do cavalo. Então, ele era um religioso, pessoal. Mas só que ele não concebia o ser humano com essa multidimensionalidade. Ele não achava que era verdade nem nada, mas até acontecer isso com ele. Ali foi a conversão dele, né? Porque ele viu que Jesus existia, né? Ali foi a prova da dimensionalidade dele, a prova de que ele se tornou um novo homem dimensional, a entender que existe o lado espiritual. E depois ele escreve na carta deles, né? Sobre que o homem é tanto espírito, corpo, né? O homem, ele foi arrebatado, né? Ele conta tudo isso. Então, a Bíblia fala sobre essa multidimensionalidade. Entende? Aí o que é que diz mais a Bíblia aqui? 2 Coríntios 12, versículo 2 até o 4. Vamos ler aqui. Ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, é o apóstolo Paulo mesmo, né? Ele está falando a experiência que ele teve fora do corpo. Então, por isso que ele sabe que o ser humano é esse ser humano multidimensional. E a Bíblia, pessoal, é escrita para esse humano, é para sua consciência, para que você se torne esse ser multidimensional. A Bíblia, por isso que ela, quando você ouve aqui eu falando, a Bíblia, ela começa a mexer, ela começa a lhe dar o vigor, ela começa a mexer com você, porque está mexendo com o seu ser multidimensional, pessoal. Entende? As coisas que eu falo aqui. É por isso que a gente tem que trabalhar. E a Bíblia, as escrituras, né? Está incluído nessa multidimensionalidade. Aí ele fala, Apocalipse 1, versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, né? Dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro e o último. Nossa, pessoal, é muito muito forte, né, pessoal? Então, foi Jesus, né? Quando
João estava na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado em espírito, e quando ele viu um ser, né, que era Jesus, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs a mão direita, a destra, né, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, João experimentou a multidimensionalidade. Entende, pessoal? Ele provou também, como o apóstolo Paulo também provou. E ele viu aqui Jesus, Cristo, né? Ele estava glorificado. Ele já viu glorificado. Foi por isso que ele caiu aos pés como morto. É isso aí, pessoal. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Atos 4, versículo 13. Então, ele vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que era homem sem letra, indouto, se maravilharam e tinha conhecimento de que ele havia estado com Jesus. Então, quando Pedro e João estavam falando, né, que era o Espírito de Deus usando ele disse: nossa, da onde vem esse conhecimento todo desses homens? Ele não tem letra, ele não sabe escrever, ele é indouto, ele não sabe falar, mas como é que ele está falando assim? Entende, pessoal? Isto mostra o agir da espiritualidade sobre os discípulos, os apóstolos, que não depende da sua concepção cognitiva de que você aprendeu a ler aqui, não depende. A espiritualidade vai usar você. Então, isto mostra a multidimensionalidade do homem que está conectado à espiritualidade. Será que Pedro e João estavam conectados com a espiritualidade ou não, pessoal? Entende? Isso é a prova. Porque os homens olharam assim: nossa, como é que esses homens não sabem escrever nem ler? É indouto e ele está falando essa maravilha aí. Esse conhecimento tão profundo. Mas por que ele estava falando? Porque ele estava conectado com o Espírito Santo, né? A centelha divina dele, ele estava com essa conexão com a espiritualidade. Então, ele estava operando toda a multidimensionalidade dele ali. Você entende, pessoal? É isso que a gente tem que operar, a nossa multidimensionalidade. E é isso que o sistema aí não quer, né? Vocês viram que eles foram parados, né? Mas através do século, desde lá, a espiritualidade está operando. Está usando pessoas assim também. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? É Mateus 22, né? Versículo 29. Jesus, porém, respondeu, disse: errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Entende? Então, o que é que Jesus fala? Quando você não conhece a Escritura, pessoal, né, o que o Deus está falando, o que Jesus está, os discípulos, a gente vai errar. Quem é que vai errar? Quem é que erra? A sua consciência erra o caminho, erra em estar em equilíbrio, para que essa multidimensionalidade opere aqui nessa realidade. Então, por que a maioria não opera essa multidimensionalidade? Eles são multidimensionais. Todo ser humano que está aí são multidimensionais. Mas por que não opera? Porque falta essa conexão. Qual é a pergunta lá que eu coloquei? Por que temos que chegar nesse nível de consciência? Para que essa multidimensionalidade opere na nossa vida aqui. A gente somos um ser dimensional, mas só que a nossa multidimensionalidade não está sendo operada aqui. Porque o ser humano foi cortado.
Entende, pessoal? Entende agora o ponto? Então, para você chegar no nível de consciência, você tem que ter conhecimento da Escritura e do poder de Deus. A sua consciência tem que ter consciência disso. Aí ele fala, Jeremias 31, versículo 34. E não ensinará mais a cada um seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei do seu pecado. Então, pessoal, olha a profecia que tinha lá em Jeremias, falando que esse Deus vai ensinar a gente e a gente não vai precisar. Aquele que já está conectado, você não precisa ensinar ele. Por isso que aqui os que estão já despertos, quando eu falo aqui, ele, irmão, já entendi tudo que você falou. Entende? É bom eles entenderem porque ele tem que passar isso também para as outras pessoas, né? Para despertar as outras pessoas, né? Então, ele diz que e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Por que não vai ensinar? Porque é esse Deus, é o Espírito de Deus que vai guiar, ensinar você toda a verdade. Para você estar conectado com. Mas você tem que estar conectado com essa multidimensionalidade, que é com a sua alma, com esse Deus interior, entende? Nem cada um, seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, vai dizer, você conhece o Senhor? A pessoa vai dizer assim, não, eu tenho experiência com ele, eu não conheço não. Eu tenho experiência com ele, entende? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, quem vai fazer isso, quem vai operar isso, é o Senhor, é a espiritualidade, né? Que vai operar. Perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei do seu pecado. Entende, pessoal? Entende agora? Aí ele fala, Lucas 11:52. Ai de vocês, perito da lei, porque se apodera da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram e impediram o que estava prestes a entrar. Então, tinha lá, né? Tem também agora aqui, né? Conhece essas coisas do que eu estou falando aqui, multidimensionalidade, um conhecimento, né? Conhece mais o quê? Era o perito da lei, então era ligado à religião predominante da época. Ele tinha ali o conhecimento que era fazer com que as pessoas entrassem nessa multidimensionalidade, né? Entrassem na conexão espiritual. Mas só que, como é que se diz? Eles impediam das pessoas terem esse conhecimento para que as pessoas não entrassem. Ele não entrava, né? Não buscava conexão sincera com Deus, não entrava e não deixava os outros entrar, não passava o conhecimento. Por isso que é grave. Essas pessoas que ficam retendo conhecimento, sabe? Escolhendo pessoas para quem vai passar o conhecimento, né? Isso não é o trabalho da espiritualidade. Não é. Porque Cristo falou, ai de você. Então, você que tem conhecimento, naquele dia que for julgar, você vai receber uma punição muito grande. Porque você tinha o conhecimento e não entrou, ainda não entrou e ainda não deixou a outra entrar. Entende, pessoal? É um perigo. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 24 23 e 24. Ele fala, o que fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse a servir ao Senhor e não ao homem. Lembro de que a recompensa vem do Senhor, que vos fará
fará ter parte da sua herança. É a Cristo, o verdadeiro Senhor, que está a servir. Então, a gente vai fazer parte da herança dessa multidimensionalidade. A gente faz parte desse espiritual superior, pessoal. Mas por que você não está fazendo parte dessa herança? Por isso que quando ele fala aqui, quando você fazer, faça como está fazendo para o Senhor. Entende? A recompensa vem dele. E Cristo é o verdadeiro Senhor que estão a servir. Então, Cristo é o Senhor que você está a servir, pessoal. Você tem que fazer parte dessa herança, né? Aí ele fala, Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra em todo ponto de dividir a alma, o espírito, junta e medula, e apta para julgar o pensamento e a intenção do coração. Então, pessoal, olha o que a palavra, porque a palavra de Deus é viva, pessoal. Ela tem feito. É por isso que quando eu falo aqui, um dia a irmã falando, nossa, irmão, quando você fala parecendo que vai lá na minha alma. Não, é a palavra de Deus, é a espiritualidade, não sou eu. Entende? Porque ela é viva. Por isso que eu falo com os outros canais aí, espirituais, né? Que tá pegando o meu versículo. Quando você falar o versículo, leia! Porque ela tem vida ali. Ela tem vida, ela vai trazer vida para o quê? Para a alma da pessoa. Aí ele fala, ela vai afiada mais do que espada de 2 gumes. Então, ela penetra mesmo, não tem, não tem como parar. E divide a alma, aí ó, o espírito e ajunta a medula. E vai o quê? Essa palavra vai julgar o pensamento e a intenção daquela pessoa. É o que acontece. É por isso que se ela tem um pensamento mal, na hora que ela ouve a palavra, ela começa a ter raiva de mim. Mas não sou eu, é a palavra. Entende? Se eu não disser, você vai ouvir de outra pessoa. Porque a palavra está escrita aí. Entende, pessoal? É isso que eles não entendem. Aí, João 20, 29 até o 31. Então Jesus disse, porque me viu, vocês creem. Feliz os que não me viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não está registrado neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Então, pessoal, existiu ali, Jesus estava falando para os discípulos, vocês creem, né? Mas feliz é aquele que não viram e creram. Então, a gente é um desses, pessoal. A gente não viu Cristo operar milagre, a gente não viu essas coisas, né? Não viu como o apóstolo Paulo caiu, viu a voz de... A gente não viu, mas a gente estamos crendo. E quando a gente crê, a gente entra nessa multidimensionalidade, a gente entra nesse espiritual que vai fazer com que a gente faça parte dessa espiritualidade de Cristo. Entende? Então, ele diz que feliz é aquele que não me vira agora fazendo milagre e creram. Então, somos a gente. Os discípulos viram, né? Experimentaram, os discípulos viram Jesus falando com ele e tal. Mas a gente agora tem a espiritualidade, a nossa intuição que guia o Espírito, que guia a gente, né? Por essa dimensionalidade, por essa espiritualidade. Aí o que é que ele fala mais aqui? Mateus 19, versículo 26. Jesus olhou para ele e respondeu: Por quê?
para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para o homem é impossível para o homem a gente. Mas se você está conectado com o todo, com esse Deus, todas as coisas se tornam possíveis. Entende? Ele pode operar, né? Foi o que Jesus falou. Então, Jesus fazia aquilo e dizia porque ele estava conectado com essa multidimensionalidade, com esse Deus que ele chamava de Pai. Entende? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviaram chuva. E a terra produziu seu fruto. Olha, nossa, pessoal, olha o que o irmão de Jesus, Tiago, está falando aqui, capítulo 5, 17 e 18. Ele fala que Elias era humano como a gente, mas por ele estar conectado a essa espiritualidade, a essa multidimensionalidade, ele orou fervorosamente, né? Ele estava conectado a esse Deus, porque Cristo falou lá, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, ele sabia disso, Elias sabia. Então, ele orou fervorosamente e fez que Deus não mandasse chuva. E Deus não mandou chuva. Não aconteceu. Durante 3 anos e meio. Nossa, pessoal, não chover 3 anos e meio, fica deserto, né? Não tem só calor, só. Já imaginou? Entende? Então, ele aí depois orou outra vez e o céu enviaram chuva e a terra produziu o seu fruto. Entende, pessoal? Então, ele era um ser multidimensional, Elias. Ele estava com a conexão com esse Deus, com essa multidimensionalidade, que ele tinha o controle até do tempo, pessoal. Você entende? Foi o que Jesus tinha também. Jesus também andou por cima do mar, fez coisas aí, não foi? Que aos olhos da gente humana aqui é uma coisa muito, entende? Muito incrível, né? É um super-homem. Então, a gente é para chegar nessa multidimensionalidade, nessas coisas. Mas essa pessoa é difícil ficar aqui. Porque quando ele começar a demonstrar o poder dele, que ele está conectado a algo maior, ele pode ser tirado daqui, pessoal. Jesus foi um desses, né? Elias também, né? Quando começar a demonstrar isso, já viu, né? Aí ele fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Aí ele fez, Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo, de modo que até o lençol, os avental que Paulo usava, era levado e colocado sobre o enfermo, este era curado de doença e o espírito maligno saía dele. Nossa, pessoal, você vê que o cidadão que está conectado com a espiritualidade, com esse Deus, né? Deus pode operar porque a energia, você está numa dimensionalidade muito grande, a energia é passada para o local onde você está. Então, até o lençol e os aventais que Paulo usava estava com esse magnetismo, pessoal. E aí, quando era levado para o enfermo, né? Paulo não tá nem lava lá, pegava o lençol de Paulo, né? E levava e colocava sobre o enfermo e ele era curado. E o espírito, e uma pessoa que tinha espírito, saía dele pelo magnetismo que tinha ali, pessoal. Você vê o que é uma pessoa conectada com a espiritualidade, com esse Deus.
com a multidimensionalidade. Então, pessoal, o novo ser humano, ele vai ter que ser assim, pessoal. Vai demorar um pouco? Vai demorar, porque tem um sistema aí, né? Vai combater contra esse trabalho espiritual, vai haver essa, sabe? Esse choque, né? Até ser estabelecido esse novo ser humano multidimensional. Entende? Porque a gente era para ser assim. Mas sabe que tiraram essa possibilidade da gente. Você entende? Tiraram. Mas a espiritualidade enviou o Filho dele, Deus enviou o Filho Cristo para trazer essa multidimensionalidade na gente. Essa conexão com esse Deus, que se a gente está conectado, a gente pode, é possível a gente fazer todas as coisas. Mas ainda vai ser uma dureza, vai ter o combate. É por isso que está tendo uma guerra espiritual, né, pessoal? Você sabe, né, pessoal, que a gente está numa guerra espiritual, né? Ou você está dormindo ainda achando que está tudo bem, tá tudo certo? Não, não está tudo certo, pessoal. A gente está tendo uma batalha espiritual. Você sabe, né? Mas que o bem vai vencer. Tá certo? Agradecer a você, pessoal. Acabou aqui. Acabou o versículo. Agradecer a vocês por tudo, pelo apoio aí da visualização, pelos likes, né? Pelo seu tempo, pela a disponibilidade, e a espiritualidade vai ajudar você, né? Se vocês se conectarem verdadeiramente, pessoal. Não religião. Não. É por isso que aqui eu não falo de nada, eu não estou grudado a nada. É essa conexão que a gente tem que ter para a gente se tornar um ser multidimensional. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aí. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Vamos comer agora, né, pessoal? Tchau!